Olá, olá, muito boa noite, bem-vindos aqui às lives de Boca e Porto, às segundas-feiras, comigo, Ana Antunes. Dou já as boas-vindas a quem está a entrar, as pessoas estão a ser notificadas agora, algumas vão começar a entrar, outras vão entrar mais tarde. Já temos aqui pessoas a entrar, bem-vindo, bem-vindo. Vou pedir também aqui que partilhem com outras pessoas esta live para podermos chegar mais longe. E hoje eu quero convidar alguém para entrar em live comigo, porque o tema hoje é inteligência emocional no ambiente de trabalho. Para ver quem já teve a oportunidade de experimentar a diferença entre ter inteligência emocional ou não ter no próprio ambiente de trabalho. Vou então dizer boa noite, Sónia. Isto agora mudaste o nome, fica assim um bocado esquisito para mim. Ainda estou no teu outro registro, está bem? Só uma vez me enganar, não é por mal. Bem-vindos, bem-vindos, Judite, Matilde, quem entrou mais, Vera, Rosa, eu sei que já entraram mais. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os que estão aqui a entrar. Vamos convidar, vou aproveitar aí. Vocês vão aí no canto em baixo, parece um aviãozinho, carrego aí no aviãozinho e vamos convidar os nossos amigos. Está tudo certo, não é, Sónia? É isso mesmo. Então vamos aqui, vou fazer os meus convites, espero que tu estejas a fazer também aí desse lado. Então, eu estou a olhar para ti, estou a olhar aqui para a minha tela, que é para convidar as pessoas a entrarem aqui e partilharem e participar. Olha o Pedro, está bem, vou-te convidar de novo, está bem, Pedro? Mas está tudo tranquilo. Para ver quem quer entrar aqui também, quem quiser entrar neste tema, que eu acho que é super importante. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns dos benefícios sobre ter inteligência emocional no local de trabalho. E eu também gostava de saber da vossa parte o que é que vocês acham sobre o tema e quero ver também se alguém está aí com vontade de entrar em live comigo para partilhar também sobre o tema, como é que tem sido nas suas próprias empresas. Está a mexer muito, não é? Já vou parar de convidar as pessoas. Espero que desse lado também estejas a convidar os teus amigos para fazermos aqui uma live bonita, cheia de partilhas, cheia de pessoas extraordinárias que na realidade têm muito para aprender, mas também têm muito para ensinar. Acreditem que eu aprendo muito em cada live que eu faço com vocês, está bem? Mesmo, acreditem mesmo. Muito bem, acho que vou dar por concluído para já. Está bem? Tá bom, muito bem. Estão convidadas as pessoas, já temos aqui algumas pessoas que entraram, algumas pessoas que já disseram aqui. Bruno, boa noite. Deixa eu ver se mais alguém disse aqui. Boa noite, Vera. Tudo certo, Sónia, eu sei. Muito bem. Então vamos lá. Já vou deixando aqui. Boa noite, Matilde, e bom ano. É verdade, ainda estamos no início do ano. Esta é a primeira live do ano 2024 que eu estou a fazer. Já houve outra do Rui, que já temos aqui mais um participante nas nossas lives, que é para partilhar conhecimento também com vocês. E olha, caria Susana pediu aqui para participar no vídeo em direto. Daqui a pouco eu já vou chamar aqui quem tiver a pedir. Vou falar primeiro um pouquinho sobre o tema. Pode ser? Boa noite, Susana. Boa noite, Fábio, do Luxemburgo. Muito bem, já tenho aqui o meu gato também com vontade de entrar na live. Já sabem como é que é. Os gatos sempre gostam de... Olá, Ronaldo. Não sei porque os meus gatos sempre gostam de participar nas lives. Deve ser por bom ambiente de trabalho aqui. Talvez a inteligência emocional tenha aparecido nesta casa e tenha agarrado também as gatas. E elas então sentem-se motivadas para participar em direto, não é? A participar em direto precisamente connosco e estarem aqui a partilhar. Neste caso, pronto, só partilham a presença delas. Mas está tudo bem. Já tenho aqui mais uma pessoa a pedir para entrar em live. Muito bem. Então vamos lá falar sobre o tema. A importância da inteligência emocional no ambiente de trabalho. Quem concorda que é super importante haver inteligência emocional, uma frequência energética, digamos assim, muito boa dentro do ambiente de trabalho? Eu vou partilhar um bocadinho aqui uma história, vou começar com uma história de uma altura em que eu não tinha propriamente muita inteligência emocional e na realidade na altura nem se falava sobre o tema, porque já foi para aí há uns 30 anos, quando eu trabalhava numa empresa muito bem, Ronaldo, e acontecia o seguinte: para mim é fácil trabalhar com homens, trabalhar com mulheres, é pacífico, é muito pacífico.
mas houve uma altura que para mim era terrível trabalhar com mulheres. E eu trabalhei numa empresa onde o ambiente era só mulheres. Eu não tinha paciência nada para aquelas conversas de treta, não é? Não tinha paciência para... Olha, não tinha paciência para trabalhar com elas. Na realidade, eu não tinha paciência para trabalhar com elas. Mas é claro que isso era meu, não é? Era algo que eu tinha que trabalhar em mim. Mas eu na altura não sabia, não fazia a mínima ideia como é que isso funcionava e, portanto, eu agi de acordo com as ferramentas e com os recursos que eu tinha na altura. Muito bem. Aí, olha, outra. Estão a vê-la? Agora é outra. Diz adeus. Tchau, tchau. Vai para o chão. Agora é a minha vez. E então estava a trabalhar nesse ambiente de trabalho. Era uma empresa que tinha muitas mulheres. Trabalhávamos com muitas mulheres. Enquanto estou a falar, vocês vão ir partilhando, que é para entrarem outras pessoas. Daqui a bocadinho eu vou chamar alguém também para entrar aqui em direto comigo. E depois já estamos mais pessoas também aqui a partilhar as experiências uns com os outros. Então eu estava a falar nessa empresa. Trabalhava então com muitas mulheres e havia uma senhora que eu na altura devia ter para aí uns 18 anos, portanto já foi mesmo há muito tempo. E essa senhora, não sei, ela sempre me lembro dela já com alguma experiência de vida, não é? Que é para não dizer idade. E ela gostava muito de pôr um rádio em altos berros a dar ópera. E por muito que os colegas dissessem para ela mudar ou para ela baixar o som do rádio, na realidade ela fazia sempre a mesma coisa. Punha o rádio a dar ópera o dia inteiro a altos sons para toda a gente ouvir. Tá? Não sei se vocês aí desse lado, antes de eu dizer o que é que eu fiz, o que é que fariam, como é que teria sido a vossa reação, porque eu daqui a pouco vou partilhar como é que eu reagi sem qualquer inteligência emocional e com as ferramentas que eu tinha, tá bem? Mas vão-me dizendo aí, como é que vocês reagiriam se estivessem num ambiente de trabalho em que alguém, no fundo, está a incomodar tantas outras pessoas, que já tanta gente pediu para mudar o hábito e a pessoa simplesmente continua, quase como se para fazer birra perante as outras pessoas, tá? Vou aqui ler o Pedro Seixas, diz assim: nós passamos muito tempo no nosso local de trabalho. Se esse ambiente for mal gerido, pode levar a conflitos entre colegas. Exatamente. Posso pegar exatamente por aí, Pedro. Na realidade, a inteligência emocional evita muitos conflitos. Teria evitado muitos conflitos, talvez nessa altura teria feito com que eu tivesse um comportamento diferente, tivesse agido de forma diferente, se eu tivesse já trabalhado a minha inteligência emocional na altura. Mas eu não tinha, está bem? Mas na realidade é verdade, nós passamos muito mais tempo no nosso local de trabalho, se pensarmos bem, do que às vezes até com a nossa família. Mesmo que vamos para casa, mesmo que nós façamos um cumprimento de horário, vamos pensar, cumprimos o horário das 9 às 6, imaginando, certo? Tu vais para o trabalho, estás aquelas 8 horas, mais a hora do almoço, portanto dá a volta de 9 horas, mais o tempo do trajeto para casa, seja longe ou seja perto. Chegas a casa, estás um pouco com a família. Um pouco com a família é, sei lá, 3, 4 horas no máximo, e depois vais dormir. É óbvio que aí estás com a família, mas não estás a usufruir do tempo de qualidade e das atividades em família. Porque dormir, no fundo, é para descansar, para restabelecer a nossa mente, no fundo, para fazer um reset, para limpar o nosso sistema, para organizar tudo aquilo que aconteceu. Então, na realidade, passamos muito tempo no nosso ambiente de trabalho, no nosso local de trabalho. E se a energia dentro do local de trabalho, e muitas pessoas sentem isso quando entram em determinados sítios, se a energia for densa, se a energia for negativa, se as pessoas estiverem com uma mente pesada, digamos assim, o que vai acontecer é que é difícil trabalhar nesses locais de trabalho. Fica pesado. As pessoas às vezes entram e dizem assim, parece que têm um peso enorme em cima de mim. E na realidade o que elas estão é a sentir o peso do próprio ambiente de trabalho. Então essa frequência energética é muito importante, principalmente porque nós passamos tanto tempo dentro do local de trabalho. Perdão. O Fábio diz assim, eu meto fones e ouço a minha música. Pronto, estás tranquilo a ouvir a tua música, estás de bem e não estás a incomodar ninguém, não é? Mas eu nessa altura não fazia nada disso e tanto fazia porque aquilo falava tão alto, o rádio dava tão alto, tão alto, tão alto que era impossível não ouvir a ópera a tocar. Quem entrou agora, eu estava aqui a partilhar há 30 anos atrás o que eu fiz sem inteligência emocional, obviamente,
mas com as ferramentas e com os recursos que eu tinha na altura, como é que eu resolvi algo que tantas pessoas já tinham pedido para fazer essa mudança, para que a pessoa pusesse o rádio baixo, para que só ela ouvisse. Na altura acho que não havia fones, está bem? Há 30 anos que provavelmente não havia fones, mas havia formas de contornar ou pôr baixo, só para ela ouvir. Mas toda a gente já tinha pedido e ela não tinha, não fazia nada, não queria saber. Simplesmente ela não queria saber. É eu e só eu. Então houve um dia em que eu, com a minha maldade, eu nem sempre fui assim uma pessoa muito fácil, tá bem? Já posso dizer que nem sempre fui uma pessoa muito fácil. Ainda hoje, às vezes, não sou muito fácil, mas tem dias, como se costuma dizer. Mas nessa altura era realmente complexo. Eu era jovem, estava naquela flor da idade, eu achava que tinha razão para tudo, eu achava que eu podia interferir em tudo o que me apetecesse. E então o que eu fiz foi, num dia, na hora do almoço, eu olhei para as minhas colegas e disse assim: eu vou resolver o assunto. E a minha forma de resolver o assunto foi cortar um fio ao rádio. Eu sei que é maldade, tá? Mas foi a forma que eu tive na altura para resolver o assunto. Óbvio que hoje, com a inteligência emocional, eu procuraria outras formas de resolver. Mas nessa altura era a forma como eu sabia. Não dá bem, dava mal. No fundo era isso. Eu faria um grupo e faria uma plateia a apreciar. Não dava, depois o patrão vinha e despedia-nos a todos. Não dava, Pedro, não dava. Mas foi assim que eu resolvi. Eu sei, hoje reconheço que não foi a melhor forma, mas foi a forma que eu encontrei na altura para fazer isso. Óbvio que com inteligência emocional acontece uma outra coisa, que é aquilo que o Fábio dizia aqui, flexibilidade, que é outra questão da inteligência emocional dentro do local de trabalho. As pessoas começam a ter flexibilidade, começam a agir de forma diferente, começam a ter uma comunicação completamente diferente entre os colegas. A Matilde diz: "Nós consegues vencer junto-te a eles?" Não, não dava. Ouvir ópera e pôr ópera, não dava, Matilde. É coisa que eu realmente, não é o estilo de música que eu aprecio mesmo, e não dava. Podia fazer igual a ela, não é? Pôr um outro estilo de música que eu gostasse e pôr altos berros e depois logo se via o que é que dava, mas está tudo bem. Essa foi a forma como eu encontrei. Hoje existem outras formas. Flexibilidade é uma delas. E a inteligência emocional dá muito isso. Essa inteligência emocional dá-nos essa flexibilidade. Várias formas de agir de forma diferente para obtermos o resultado que nós pretendemos. Se eu não consigo de uma determinada maneira, procuro outras formas. E isso tem a ver com flexibilidade. Isso trabalha-se muito na inteligência emocional. Eu vou perguntar aqui, já ninguém está aqui a pedir para entrar em live comigo, mas eu gostava muito que alguém partilhasse, se juntasse a mim nesta live, para falar um bocadinho sobre a importância do ambiente de trabalho, não é? Com inteligência emocional, o que é que acontece quando existe, quando é que não existe. Aquele exemplo que eu dei foi um exemplo claro de não existe inteligência emocional. Como eu disse, há 30 anos provavelmente nem se ouviu falar, ou pelo menos eu não ouvia falar. Hoje é muito diferente. Mas na realidade a inteligência emocional permite que as empresas criem equipas mais dinâmicas e mais equilibradas. Eu não sei se já te aconteceu chegar, por exemplo, conheces alguém que chega ao pé de uma pessoa e simplesmente diz que não gosta dela. Nunca a viu na vida, é a primeira vez que a vê na vida, e simplesmente olha para ela e diz assim: não gosto dela. Nós até falamos isso lá no MAP, não é? E isso tem a ver também com a inteligência emocional. Porque na realidade, se ela nunca viu aquela pessoa, ela não tem como não gostar. Eu sei que em primeira impressão faz toda a diferença. No entanto, ela não tem como dizer: não, eu não gosto dela. Mas não gosto dela porquê? Porque é que ela não gosta dela? E na realidade, quando nós vamos procurar isso à luz da inteligência emocional, o que nós percebemos é que, na realidade, aquela pessoa faz lembrar uma outra pessoa, que ela às vezes nem sabe quem é, e que dispara um gatilho mental em que, por algum motivo, alguém que ela lhe faz lembrar ou lhe provocou um trauma, ou lhe provocou uma experiência negativa, algo que ela não gostou e que aquela pessoa, na realidade, transparece o que a outra pessoa foi para ela. Então, essa parte da inteligência emocional ajuda como? Se eu sei que aquilo não tem a ver com a outra pessoa, mas com algo que está em mim, porque eu só vejo no outro aquilo que está em mim, eu tenho a possibilidade de trabalhar isso em mim. E quando eu trabalho isso em mim, eu começo a ter uma comunicação e um ambiente de trabalho mais equilibrado também, com menos conflitos.
Porque na realidade a inteligência emocional também traz uma melhoria na gestão de conflitos, até pela tal flexibilidade que eu falei há pouco. Não entendo, ninguém quer falar aqui comigo, eu gostava que alguém entrasse aqui em live comigo. Ninguém quer falar sobre a importância. Está toda a gente a ouvir, mas eu também quero ouvir, eu também quero aprender com vocês. É super importante. Sabem que eu também aprendo muito com as vossas experiências. Porque muitas vezes aquilo que são as vossas experiências são coisas que eu ainda não vivi. Eu sei que já vivi muita coisa, mas também sei que tenho ainda muita coisa para viver. Muita coisa para viver. E com essas aprendizagens e com essas partilhas, eu sempre, sempre, sempre aprendo muito mais. Porquê? Porque eu vejo outras experiências, vejo como outras pessoas agiram. Então, se tu tens uma experiência dessas e queres partilhar, eu gostava mesmo muito que viesses e falasses comigo agora aqui nesta live, está bem? O Filipe diz, mesmo que mesmo que tenha a ver com outra pessoa, devemos ser flexíveis para os trazer para a nossa frequência. Sim, mas eu também não consigo mudar o outro, não é, Filipe? Nós não conseguimos mudar o outro, ou não diretamente. Mas, há sempre um mas, quando eu tenho uma posição diferente, quando eu tenho uma reação diferente, a pessoa do outro lado provavelmente também vai reagir de forma diferente. Então, por exemplo, eu conheço empresas que, quando fizeram os treinos de inteligência emocional connosco, eles fizeram alguns protocolos connosco para quê? Para que os seus colaboradores pudessem entrar no mesmo espírito, no mesmo conhecimento a nível da inteligência emocional, para poderem trazer para dentro da empresa um ambiente completamente, conseguimos sim, de forma indireta. Eu não posso dizer, muda, e tu mudas, não dá assim. Mas eu consigo te inspirar, eu consigo te motivar, eu consigo fazer com que tu faças essa mudança de forma sutil. Muitas vezes, não é? Por exemplo, eu tenho muito esse exemplo aqui em minha casa com os meus filhos. O facto de eu ter mudado fez com que os meus filhos também mudassem. E eles inicialmente não tinham feito nada, simplesmente foi pela minha mudança eu consegui que eles também mudassem. Então, de certa forma, nós conseguimos. Mas eu não tenho como obrigar o outro a mudar. Se ele não quiser mudar, ele não muda mesmo, está bem? Mas em relação ao ambiente de trabalho, de forma indireta, lá está. Inspirando, motivando, trazendo exemplos, mostrando o nosso sucesso, que às vezes incomoda muita gente, mas há outras pessoas que se vão inspirar no nosso sucesso e também vão querer saber como, não é? E como eu estava a dizer, essas empresas normalmente trazem os colaboradores, principalmente começam por onde? Primeiro pelo seu braço direito, não é? Quando os líderes vêm fazer, eles trazem o seu braço direito. Porque aí começam a ter uma comunicação entre líderes completamente diferente. Começam a trazer uma forma de agir com as equipas completamente diferente. Começam a trazer uma nova abordagem para as equipas de uma forma completamente diferente. E as equipas começam a ter muito mais sucesso. Começam a estar muito mais equilibradas emocionalmente, não só a nível profissional, mas também a nível pessoal, porque uma coisa reflete-se na outra, e faz com que elas também sejam mais produtivas. Começam a ser pessoas mais assertivas, começam a acertar muito mais naquilo que elas querem. Aqui a Judite diz, se mudarmos a nossa atitude, o outro adapta-se aos nossos novos comportamentos. É verdade, mais ou menos, desde que nós saibamos muito bem aquilo que nós queremos fazer. Porque o que é que acontece? Quando no ambiente de trabalho uma pessoa faz um processo de mudança ao nível de inteligência emocional e todas as outras boicotam aquela pessoa acaba por ter duas formas de agir. Uma é deixa-se ir pelos outros, que essa para mim não é a forma correta, mas é uma decisão da pessoa. Porquê? Porque ela não aguenta a pressão e não aguentando a pressão ela prefere voltar para trás. Ou ela tem uma outra forma, que é inspirar as pessoas até um certo ponto, dá um limite de tempo, digamos assim, e se realmente ela não estar bem, ela muda. Se ela é o líder, ela começa a fazer mudanças dentro da empresa. Eu conheço empresas, por exemplo, em que o líder começou a levar todos os colaboradores da empresa e quem não estava a aderir, digamos assim, ao processo de treino de inteligência emocional, óbvio que ele não despediu, mas as próprias pessoas sentiram-se incomodadas
com a energia que existia no local de trabalho, que elas não estavam a conseguir, mas também não estavam a querer fazer essa mudança, e elas próprias acabavam por sair. Então o próprio ambiente ia-se autorregulando. Mas isso acontece quando as empresas já têm várias pessoas neste ambiente, nesta inteligência emocional, nesta frequência energética que lhes permite ter uma comunicação completamente diferenciada da sua própria concorrência. Está bem? O Filipe diz aqui, é importantíssimo ter um líder forte nas inspirações. Claro, porque o líder é o exemplo. Imaginem, por exemplo, Filipe, não sei se queres entrar aqui em live porque tu és um exemplo bom disto. Porquê? O Filipe vai fazer o treino, que na realidade foi a patroa dele que o inscreveu para fazer este treino, mas ela ainda não tinha feito o treino dela. E a verdade é que o Filipe entendeu que era muito importante que o líder máximo da empresa entrasse neste processo de... bom proveito, Filipe. Ainda hei de jantar. Neste processo de alinhamento, digamos assim, de ele inspirar as outras pessoas. Como é que ele pode dizer trabalha em inteligência emocional se a própria pessoa não trabalha? A Rita está a dizer o melhor da nossa equipa é que todos já fizemos mapa. Rita, estás a jantar ou estás pronta para entrar em live aqui comigo? Era bom entrares aqui, se puderes, está bem? Não sei se estás a jantar também. Eu sei que este horário às vezes as pessoas estão a jantar, outras pessoas estão a sair do trabalho, outras pessoas estão a ir buscar os miúdos. Não há horários perfeitos, não é? É assim. Cada um ajusta de acordo com aquilo que nós queremos fazer. E sim, a Rita é um bom exemplo. Estás pronta? Então vá, pede aí para entrar. Boa! Já tenho aqui alguém que envolveu a equipa para ela partilhar também como é que foi feito o processo. Opa, fiquei às escuras eu. Vamos lá ver, mas acho que ficou com luz suficiente. Então vamos lá. Vamos ver como é que vai dar aqui. O líder é o último a sair, janta tarde. Pois é. É o último a sair do barco depois dele afundar, é o último a sair do barco depois de toda a gente ter desembarcado em segurança, é o último sempre, é sempre aquele que mais dá o corpo às balas, não é? Como costuma dizer. Rita, não consegues entrar? Pedro diz assim, o líder deve inspirar e ser inspirado. Rita, aceitar novamente. Vamos lá, ver se ela já consegue. Seria muito interessante ela entrar aqui. Não, estou aqui a aceitar, mas eu acho que ela não está a conseguir entrar. Senão eu acho que tenho aqui a Paula. Deixa eu ver se a Paula, que ela também pediu, vamos lá ver se a Paula está pronta aqui para entrar. E partilhar também um pouquinho. Pois já vi. Não pode aderir. Rita, sai e volta a entrar. E volta a pedir. Para ver se conseguimos. Tá? A Vera diz, devemos ser líderes da nossa vida. Primeiro isso. É primeiro. Primeiro isso, não tem outra forma. Se eu não for líder da minha vida, eu não tenho. Vamos lá ver se agora a Rita já consegue. Se eu não for líder de mim mesma, como é que eu vou ser líder dos outros, não é? Não tem como. Não sei se a Rita está agora a conseguir. A Paula diz, saber-se que se faz bem, trabalhar com a consciência de que fazemos o melhor e não dar tanta importância ao que nos apontam, fazer bem o que fazemos sem receios de julgamento. Sim, muitas vezes as pessoas têm isso, não é? Oh, Rita, boa noite! Olá, boa Mais uma noite! mulher poderosa aqui em live. Obrigada por aceitares o convite. Tu que tens aí um exemplo, não é, na tua empresa, de alguém que investiu muito nessa parte dos recursos humanos, não é? Que a equipa toda, não sei se neste momento toda já fez, sei que vocês têm de vez em quando alguns estagiários que também incentivam, não é? A fazerem o treino e até ajudam e dão suporte. Sim. Mas tu não foste a primeira a fazer, conta lá, como é que foi isso? O primeiro a fazer foi o Rui, não é? E depois eu fiz porque ele estava sempre um mapa incrível e então eu acabei por ir fazer, já em 2018. E depois, quando nós começámos a ter a equipa de fotografia fundada, e então nós dissemos, olha, vocês têm que ir experimentar fazer o treino, o mapa, e então, se quem está a chamar por mim.
E então toda a gente aderiu e foram fazer. E mesmo os estagiários já fizeram, Eu que sei. futuramente também de certeza que irão trabalhar connosco. E isso é muito bom, nota-se mesmo, às vezes nós trabalhamos com quem ainda não fez o treino, muito raramente, mas acontece, e nota-se quem fez e quem não fez. O que é que tu dirias assim em termos de benefício para a empresa? O que é que tu achaste que foi assim o melhor de tudo, aquele fator uau? É um bocadinho também a ligação, que nós acabamos por criar mais a interação, acabou por nos unir também e por nos ajudar quem está a chamar para Trau, mim? trau Mas trau para lá, que ele dá um ok também, como as minhas acho gatas. que ele agora está ocupado a fazer outra coisa. Ah, pronto, está bem. Mas juntou muito a equipa e é também a parte de toda a gente saber estar bem e ajudarmos mutuamente. E isso é fantástico. Diz-me uma coisa, Rita, por exemplo, às vezes, não é? Todos nós temos altos e baixos, mesmo nós que já treinamos muito a inteligência emocional, é normal todos nós termos altos e baixos, faz parte do ser humano, não tem como, não é? Sentes, por exemplo, que o facto da equipa já estar alinhada nessa parte da inteligência emocional ajuda a sair dos baixos ou não? Ajuda, ajuda muito. Porque mesmo que nós estejamos mal e nós pedimos, falamos com a nossa equipa e eles estão sempre lá para nos ajudar. O Lucas não está em perigo, não. Não está, ele é que é assim intenso, mas eu já vou lá. Não está nada em perigo, é mesmo só, mãe, estou a É, chamar por ti. É sim, normal. Então, mas ele, olha lá, ele não quer vir à live assim, a nível presencial, mas ele quer só ouvir falar, não é? pois. Então, também faz parte aí também do vosso ambiente de trabalho. Ele volta e meia também vai lá fazer-vos uma visita, não é? Sim, sim, sim. E Muito ele bom. gosta muito. Olha, e diz uma coisa, por exemplo, conflitos, achas que ajuda o facto de vocês estarem na empresa? Por exemplo, se existe alguma divergência em termos de trabalho, por exemplo, como é que tu sentes, por exemplo, essa parte da gestão de conflitos? Sentes que existem menos conflitos desde que a equipa está alinhada ou sentes que está igual? Está muito alinhada e são menos. Eu acho que nem temos assim conflitos, porque nós acabamos por perceber uns dos outros e acaba por ser um ambiente muito positivo e muito bom com a nossa equipa. Isso é fantástico. Boa. Então, e diz-me uma coisa, uma outra questão, uma última questão que é para poderes ir lá ter com o Lucas, senão ele vai ficar um bocadinho chateado. Diz-me uma coisa, vocês, toda a vossa equipa, no fundo, já fez o treino. Como é que vocês fazem para a equipa ir? Vocês obrigam a equipa a ir? Ou como é que vocês gerem a equipa a ir? Como é que vocês fazem isso? Não, nós, Para nós ajudarmos dizemos, nós outras mostramos, empresas, não é? sim, nós mostramos o caminho e dizemos, olha, isto é um treino, explicamos, não é? E depois dizemos, se fizeres vais notar que vais melhorar muito e isso eles acabam por confiar em nós e vão fazer o treino. Só por isso vale tudo. Então, no fundo, também tem muito a ver com a confiança, certo? Sim, muito, muito. Total. Ou seja, uma empresa que supostamente esteja alinhada e preocupada com os seus próprios colaboradores, em princípio já tem essa confiança instalada e, portanto, o próprio colaborador aceita com mais facilidade, digamos assim, experimentar um processo desses. É isso? Sim. Yeah. E vocês fazem isso que é para ser uma melhoria para a empresa ou para ser uma melhoria para a pessoa? Os dois. Porque enquanto se a pessoa estiver bem, então também vai estar bem no trabalho, vai estar bem enquanto nós estamos a fazer o evento. E, e isso faz toda a diferença. E é Uhum. positivo. E diz-me
coisa, vocês trabalham muito com o público, não é? Trabalham com muitas pessoas, porque vocês fazem eventos, casamentos principalmente, não é? Sim, E quando vocês fazem isso, vocês lidam com todo o tipo de sim, cliente, certo? sim, Ajuda na parte de lidar com os clientes? sim. Muito, 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 muito. Consegues-me dar assim alguns exemplos de situações em que tenha sido fundamental vocês terem tido esse processo? Sei lá, assim, assim não, o Lucas está-me a fazer pressão. Mas acontece às vezes, principalmente mais, diria que é mais com convidados, porque os convidados só estão connosco, nós fazemos casamentos, não é? E então, como os convidados só estão connosco naquele dia, acabam por não nos conhecer, e então às vezes, ali posso dizer assim, já com os copinhos a mais e assim, às vezes acabam por precisar de ajuda, estar no lugar deles ou assim, e então, mas nós somos super tranquilos e todas as pessoas acabam por ficar bem connosco. É um bocadinho, a ação gera reação, portanto se a vossa reação, ou se a vossa ação for diferente daquilo que é esperado, a reação do outro lado também muda, é isso, não é? O Lucas está-me a chamar. Não, vai lá, Rita. Vou-te largar, vou-te deixar ir gerir esse ambiente de casa, que esse é de casa, porque é normal que os nossos filhos também pedem, no fundo, não é? A nossa atenção e esse equilíbrio também é fundamental, está bem, Rita? Mas quero-te agradecer muito teres entrado em live, mesmo com esse stress aí desse lado, essa pressão desse lado, está comigo. Sim, E mas tu ele estiveste está aqui a bem, ele partilhar. está bem, ele está Não, bem. isso eu não tenho dúvidas nenhumas, que eu também já tive filhos com essa idade, eles agora são um bocadinho maiores, mas já passaram por aí, não é? Portanto, eu sei como é que isso funciona. É mais ou menos, quando chegares lá já está a sorrir, já está com aquelas covinhas nas bochechas, não é? E está tudo bem, é normal, é normal. Mas eu quero-te agradecer muito a tua partilha, está bem? Porque eu acho que enriqueceu também muito a nossa live e a partilha com os nossos convidados, com as pessoas que estão aqui a assistir connosco, está bem? Rita, gratidão, tá? Uma semana extraordinária e vai lá ter então com o Lucas, que é para ver, dar um Sim. pouquinho de atenção, tá? Tá, Muito tchau, obrigada. obrigada. Até já, até já. Tens que sair, acho que tudo aí desse lado, Ok, está bem? Então tchau. vá, beijo. Foi a partilha da Rita que eu acho que foi fundamental, eu acho que é interessante termos o lado da experiência, não é? O como funciona diferente quando as nossas empresas, quando as nossas pessoas realmente estão alinhadas connosco e entendem os benefícios de estarem mais equilibradas, não só a nível profissional, mas muito a nível pessoal. Porque nós não somos pessoas distintas, não é? Não dá como ligar ou desligar o botão de casa, trabalho. Por muito que a pessoa saiba distinguir, na realidade nós somos um todo e isso faz toda a diferença. Está bem? Então, ora, então diz aqui o Filipe, Marco, partilha quem te inspira, quem te motiva. É isso mesmo. Então, estou aqui, dos julgamentos, não é? Pronto, os julgamentos. É realmente importante ter essa questão, porque muitas vezes as pessoas voltam atrás no alinhamento que elas tinham, precisamente com medo do julgamento, com medo de o que é que vão achar de mim, o que é que vão dizer de mim. Está bem? Então, só aqui para resumir um pouco, para darmos por terminada a nossa live, qual é a importância da inteligência emocional no ambiente de trabalho? Eu partilhei aqui um pouquinho de algo que eu fiz lá há muito tempo atrás, 30 anos, é um bocadinho de tempo, onde não se falava de inteligência emocional. Eu fiz o melhor que sabia com os recursos que eu tinha, que obviamente não tinha inteligência emocional nenhuma, mas pronto, foi a forma como eu resolvi e que agora faço as coisas de maneira diferente. Felizmente já ninguém canta ópera ou põe ópera a dar ao meu lado, mas está tudo bem. Mas também, se isso acontecer, eu sei que vou fazer de forma diferente. Então, flexibilidade foi uma das coisas que nós falámos aqui na inteligência emocional. Bem-vindos às pessoas que ainda estão a entrar. A live vai ficar gravada, vocês podem voltar a ver também para perceber um bocadinho daquela que foi a minha história, não é? Porque eu tenho muitas histórias, eu às vezes partilho umas coisas, outras vezes não, fica só assim. Depois temos o próprio ambiente em si, quando se entra num local e se percebe como é que é o ambiente, se está saudável ou se é um ambiente pesado, e se consegue-se perceber muito bem
a diferença relativamente a isso. Depois temos a parte dos conflitos, porque quando as pessoas estão mais equilibradas, elas também evitam mais os conflitos, elas sabem ter uma comunicação diferente, são mais assertivas na sua comunicação. Isso faz com que os conflitos dentro das empresas diminuam muito. Depois isso também tem impacto, obviamente, na produtividade das empresas. Quem trabalha esta parte de inteligência emocional faz para benefício pessoal e isso reflete-se a nível da empresa, a nível profissional, tá bem? Então esses foram alguns dos benefícios que eu partilhei aqui com vocês. Eu vou deixar, como eu disse, a live gravada, vou-me despedir de vocês. Na próxima semana estarei novamente às 20h29 aqui nas lives do OK Porto, às segundas-feiras, com um novo tema. E espero que alguém também partilhe, que eu agora vou estar sempre a convidar alguém para partilhar também a sua própria experiência, porque eu acho que podemos enriquecer todos nós, eu, tu, aí desse lado, também a pessoa que partilha connosco, obviamente, qualquer pessoa pode usufruir dessa troca, dessa conexão. E por isso eu sou muito grata por todos vocês que estiveram aqui, por todos vocês que ainda vão ver esta live. E vou pedir aí para partilharem a live, para comentarem, para deixar o vosso comentário de alguma situação que tenham, os benefícios que vocês próprios tenham sentido numa empresa equilibrada e com inteligência emocional. E gratidão a todos vocês e vemos então na próxima semana, esta que foi a primeira live do ano de 2024, às segundas-feiras, e que nós agora estamos às segundas-feiras, sempre com live às 20h29, exceto nas semanas em que eu tenho o mapa do Porto, em que é segunda-feira tenho a reunião com as pessoas que já fizeram treino, elas sabem como é que funciona, então nesses fins de semana não vão contar comigo nessa live, vou partilhar outra coisa qualquer, vou partilhar um conteúdo, alguma coisa sobre um tema sobre inteligência emocional. Nas outras vezes todas eu estarei aqui com vocês às 20h29, ou também se estiver na formação do Pratish, na hora do coaching, que aí os nossos horários não são tão flexíveis assim para dar, para sair, porque a entrega é total às pessoas que estão connosco. Mas às segundas-feiras, às 20h29, estarei aqui com vocês para partilhar um pouquinho sobre mim, um pouquinho sobre estes temas que para mim são super importantes. E às quartas-feiras, de 15 em 15 dias, temos o Rui, que partilha também alguns temas também sobre inteligência emocional, trazendo também o seu próprio contributo aqui para o OK Porto e trazendo o contributo para todos vocês que nos seguem. Gratidão então e estamos juntos em breve. Até já!